Boa tarde a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Gente, eu vou conversar com vocês hoje sobre o caso da Andressa Urach, que ontem à noite fez um vídeo no Instagram contando detalhes da sua relação com o bispo Edir Macedo. E olha aqui o que a Andressa Urach conta sobre o Macedo, é que o Macedo tinha total controle sobre a sua vida. E que o caso da demissão da Andressa Urach da Record foi porque a Andressa Urach casou com uma pessoa que não era da Igreja Universal. Então, daí, ela começou a perder tudo dentro da Universal. O assunto é seríssimo. Como vocês sabem, a Andressa Urach está com uma ação na justiça aí, pedindo que a Igreja Universal devolva o dinheiro que ela doou. Ela doou 2 milhões para a Igreja Universal na Fogueira Santa de Israel. E olha, eu acho que ela vai ganhar na justiça. Mas o assunto é muito sério, eu vou trazer todos os detalhes para você agora. Gente, o nível de intimidade e de acusações que a Andressa Urach traz aqui sobre Edir Macedo vai demonstrar muito como age a Igreja Universal do Reino de Deus. Deixa bastante curtida e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Vamos direto aos fatos, vamos direto ao assunto. Antes de conversar sobre a Andressa Urach, eu quero deixar um texto aqui da palavra de Deus muito conhecido. Salmo de número 23 e o verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o verso 2. Deitar me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O Salmo de número 23 da Bíblia Sagrada é um salmo de Davi. Davi que era pastor, né? Cuidava das ovelhas do seu pai. Davi que o próprio narra fatos que defendeu suas ovelhas de ursos e defendeu de leões. Olha que coisa tremenda, né? E eu comento aqui sobre a questão do pastor, porque um pastor de uma igreja, um pastor de ovelha de verdade, ele protege a ovelha. Ele dá a sua vida pela ovelha, ele cuida da ovelha. Agora, os pastores dos dias atuais, infelizmente, querem apenas sugar a ovelha o máximo possível, como se a ovelha fosse carne para ser abatido por ele, nada mais. Muito perigoso o tempo que nós estamos vivendo. A Andressa Urach, aí no seu testemunho, que eu vou passar para vocês agora, ela chorando e contando, ela conta que depois de ter doado mais de 2 milhões para a Igreja Universal do Reino de Deus, de ter sido demitida da igreja, porque casou com uma pessoa que não era da Universal, ela pede ajuda à igreja porque estava quebrada, sem dinheiro nenhum. E a igreja lhe negou qualquer tipo de ajuda. Ah, meu amigo! Mas uma igreja que recebe dízimos e oferta ajuda. A igreja ajuda. Se você está numa igreja, que a igreja você está doando sua oferta, ajudando a igreja, você passou por uma necessidade, meu irmão, a igreja vai se unir e vai te ajudar. Por que não aconteceu isso com a Igreja Universal na vida da Andressa Urach? Porque eles só queriam sugar. E o assunto é muito sério. Eu vou passar isso para você agora. Não ouça de mim. Vamos ouvir um pouquinho aqui da Andressa Urach, revelando os bastidores da Igreja Universal e o que acontece na tal da Fogueira Santa de Israel, onde eles pedem tudo, deu o seu Isaac, e você fica sem nada e na miséria. Essa é a verdade. Vamos assistir aqui um pouquinho, olha aí. Eu queria mandar um recado para o Bispo Macedo, já que a gente não teve a oportunidade de conversar, né, Bispo? O senhor sabe que a primeira vez que nós nos conhecemos, o senhor me deu uma orientação para mim me afastar de um amigo gay. E eu obedeci, mesmo amando ele. Por amor a Deus. Naquele momento eu fui abraçada pela igreja, né, pela minha obediência de sacrificar a pessoa que eu amava. E anos depois o senhor sabe disso. Infelizmente eu acabei desobedecendo por casar com o pai do meu filho e tentar reconstruir o meu casamento, já que eu acreditava que ele era o marido que Deus tinha preparado para mim, por ser o pai do meu filho, e eu tentei reconstruir o casamento. Mas a orientação é que eu não casasse com ele, porque ele não era da Universal. O senhor sabe disso, que isso é verdade. E eu sofri as consequências da desobediência, né? Eu fui demitida da Record. Só que, graças a Deus, naquela época eu tinha algumas aplicações e eu podia me sustentar.
Então eu aprendi a viver com menos. Eu voltei para o Rio Grande do Sul. Eu tinha muito medo de me perder. Eu não queria perder a minha alma, porque eu sabia que o inferno era real. Então, bispo, eu desobedeci, né? Eu casei com o pai do meu filho e sofri as consequências. Sofri as consequências da desobediência, então tudo bem. Eu tinha que colher o que eu tinha plantado. Mas continuei fiel, obedecendo aqui. E eu queria falar de Jesus 24 horas. Mas talvez o senhor não saiba de algumas coisas. Eu fui orientada a não ficar falando de Jesus nas minhas redes sociais. E eu fiquei pensando, mas eu fui chamada para falar de Jesus. Aí depois, quando eu conversei com essa pessoa, né, que eu tive a oportunidade, ela negou na minha cara, dizendo que ela não tinha falado isso. Mas Deus sabe a verdade. Para avisar o senhor também que enquanto eu estava na Record, aqui no Ao Vivo, eu quase perdi o meu emprego, porque eu queria levar as pessoas para a igreja, eu queria falar de Jesus no Ao Vivo, e eu não podia falar de Jesus. Muitas coisas aconteceram, bispo. Muitas coisas. E a gente sempre é ensinado que o justo não se justifica, né? O justo passa pelas injustiças e não se justifica. Mas eu acredito que o senhor, como líder da Universal, o senhor precisa saber o que está acontecendo, já que o senhor acredita, né, que a obra é do Espírito Santo. Só que, bispo, eu queria falar uma coisa para o senhor e pedir. Se o senhor tem amor pelas almas, não faz a fogueira santa, bispo. Não faz. Porque eu fui ao fundo do poço por causa da fogueira santa, bispo. Tudo bem o dízimo, maravilhoso para a obra de Deus crescer, acho justo. Mas a fogueira santa, você tirar o chão dos seus pés, você dar o seu Isaac, quase me levou para o inferno, bispo. Porque eu dei tudo para Deus. Tudo, bispo. Então, pessoal, esse testemunho da Andressa Urach é verdadeiro. Todo mundo sabe como é que funciona, né? Tu entra numa igreja universal do Reino de Deus, são pelo menos 5 ofertas por culto. E essa fogueira santa de Israel e vários outros sacrifícios que eles têm, a pessoa tem que dar o tudo que Deus vai dar em dobro. Então é uma pressão tão grande do pastor que se você não der o tudo, você não está demonstrando fé. Então você só tem fé e acredita em Deus de verdade se você der o tudo para Deus. Então há um movimento grande na cabeça da pessoa, do fiel, para que ele entregue tudo. Eu já vi várias pessoas que entraram na justiça, que deram tudo para a Universal e conseguiram de volta na justiça. O caso da Andressa Urach, acredito que ela ganhe também na justiça, tá? Eu prevejo aí já uma vitória. Vamos continuar ouvindo aqui. Bispo, tudo que Deus me deu, eu devolvi para Deus. E aí, bispo, eu fui orientada a ir para a política. Olha! E eu disse que eu não estava preparada para ir para a política porque eu não queria me perder. Eu não me achava madura o suficiente espiritualmente falando para ir para algo que eu não entendia. E mais uma vez, então, eu estaria desobedecendo, não é mesmo? Então, mais uma vez, eu teria que colher os frutos da desobediência. E aí, o que aconteceu? Eu fui expulsa de grupos, eu fui bastante humilhada, eu fui tratada como demônio, como pombagira, sem sequer ter dado motivos, porque até então eu não tinha cometido pecado algum. Eu vivia em obediência, em sacrifício. Eu a recém tinha doado todo o meu salário na fogueira santa. Eu ainda fiquei devendo no cartão de crédito porque eu não tinha dinheiro para pagar as minhas contas, porque eu tinha feito o meu sacrifício, eu tinha doado todos os meus carros, eu doei todo o meu patrimônio. Só sobrou a minha casa, que por pouco eu não doei, porque o senhor sabe o quanto eu desejava servir a Deus no altar. E para servir a Deus no altar, a gente não poderia ter nada no nosso nome. Eu não dei
nada para minha mãe, eu não dei casa para minha mãe, porque eu pensava primeiro em Deus, para a obra de Deus crescer, para Jesus voltar. E eu acreditava no meu chamado. Gastei com um exame de sangue, porque eu estava nas aulinhas de missionária, até que uma pessoa me disse que eu era mais útil fora da igreja do que dentro da igreja. E eu disse, o quê? Eu sou um objeto? Porque eu sou mais útil na política do que falando de Jesus? O homem pode definir o meu chamado? Pessoal, muito grave isso daí, hein? Muito grave isso aí. E pode ter acontecido que vocês sabem o que a Igreja Universal está fazendo no meio político. Tentar usar a imagem da Andressa Urach para ela se lançar na política e ter mais um nome forte aí. Então, muito perigoso isso tudo. Olha aí. Bispo, eu sei que Jesus existe. Eu sei que todos nós vamos passar pelo julgamento. E eu quero dizer para o senhor que depois de 6 anos, depois de ter obedecido na fogueira santa, em ter sacrificado tudo para Deus, eu fui literalmente chutada da igreja, né? Com uma mão na frente, outra atrás, depois de ter doado tudo para Deus. E eu queria pedir para o senhor, para com a fogueira santa, bispo. Para. Pede o dízimo só. Porque eu fui demitida da Record com uma mão na frente e outra atrás, depois de ter dado meu Isaac. E foi injusto, sim, porque eu não deixei a desejar no meu trabalho, eu cumpria com os meus horários. Eu acredito que as pessoas da direção da Record não têm nada para falar de mim. Mais uma vez, misturou vida pessoal com profissional. Não foi cumprido o meu contrato. Eu fui demitida bem antes do tempo, não teve multa rescisória, porque eu assinei um contrato sem multa rescisória. Então eu realmente me vi no fundo do poço. E eu implorei a ajuda de vocês, da igreja. Eu disse, eu não tenho dinheiro, eu não sei o que fazer na minha vida. Eu sabia ser apresentadora de TV. Ou... eu não consigo nem falar. A outra coisa todo mundo sabe, né? Ou por... é outra coisa. Porque me dói. E eu pedi ajuda, bispo. Eu implorei, eu disse, pelo menos me devolve uma parte do dinheiro para me abrir algum negócio, porque eu não pensava em mim, eu só pensava em Deus. Eu disse, por favor, me devolve pelo menos uma parte do que eu doei para mim abrir um negócio para mim, porque eu não tenho como sustentar o meu filho. Eu implorei. E eu pedi ajuda para sua filha, a Cristiane Cardoso, e ela disse que o senhor disse que o senhor não tinha nada a ver com isso. Oh. E aí eu fiquei pensando assim, tipo, e a minha alma? E tudo bem eu ir pro inferno porque eu não sabia fazer outra coisa. Eu acabei de ser demitida do meu trabalho com uma mão na frente e outra atrás, sem ter pecado. Eu ia fazer o quê? Voltar pra prostituição? E a minha alma? E as milhares de almas que estavam caindo comigo? Caindo com a minha queda. Porque se converteram através do meu testemunho. Pesado, hein? O que é que vocês queriam? Que eu fosse exemplo de desobediência? Desobedeceu, voltou pro puteiro. Meu Deus. Mas graças a Deus, Deus não me desamparou. Eu não sei se foi o Senhor que negou a igreja me devolver pelo menos uma parte das minhas doações. Mas eu ouvi no dia que eu não ia trazer nada disso a público. O senhor sabe disso. Eu tinha conversado tudo isso antes, pedindo que, por favor, me
devolvessem pelo menos uma parte para mim abrir um negócio, porque eu não sabia do que viver. E eles me disseram que eles não iam devolver as minhas doações para não abrir precedente para outras pessoas pedirem as doações. Eu vou parar aqui porque vamos longe com essa situação aí. Quem quiser assistir, todo o testemunho é grande, pelo menos 25 minutos, do início ao fim, vai no Instagram da Andressa Urach Oficial, que você vai ver todos os detalhes. Agora, caiu aí a máscara do Edir Macedo, né? Muito amoroso quando a famosa chegou na igreja, deu um emprego, tentou usar a imagem da Andressa Urach. Quando ela resolveu não fazer a vontade deles, do jeito que eles queriam, que tem que ter obediência total ao que manda o Macedo, ele resolveu descartar Andressa Urach. Agora, uma pessoa que fez uma doação de 2 milhões para a igreja, no momento da necessidade, a igreja não ajuda com nada? Segundo o que diz aí Andressa Urach, Cristiane Cardoso, a filha do Edir Macedo, disse que o Macedo disse que não tinha nada a ver com o que ela estava passando. Eu não tenho nada a ver com isso. Não é da minha conta. Como não é da conta? Se você é o pastor, se você o tempo inteiro tentou dizer o que ela podia fazer, o que ela não podia fazer, tentando manter um total controle sobre a vida da nova ovelhinha famosa. Olha, muito pesado isso que está aqui. Olha, cai a máscara aí do Edir Macedo. Cai a máscara aí do Edir Macedo. A única preocupação do Edir Macedo é com isso aqui, ó. É com isso aqui. E com poder político, poder financeiro. Não com almas. Macedo não está preocupado com almas, né? E eu não consigo ver um pastor que se diz pastor, apoiar o aborto, pontinho, e dizer que ama as pessoas. Desculpa, não dá. Não dá um pastor que prega o evangelho apoiar uma coisa tão abominável, como o Edir Macedo faz. Eu deixo aí para você e digo para você, é medonho, é triste, é doído ouvir o testemunho da Andressa Urach, e digo para você, caiu a máscara do Edir Macedo para quem tinha alguma dúvida, tá bom? Muito obrigado, carinho da audiência de todos vocês. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, tá? E vamos orar pela Andressa Urach, que Deus possa a restaurar. Mas você entende uma coisa, a Andressa Urach entrou na igreja com sinceridade, pessoal. Mas ela foi tão usada, que passa a duvidar da fé das pessoas, de onde está Deus de verdade. Isso acontece em muitas igrejas, que pessoas chegam com boas intenções e caem na mão de lobos devoradores, lobos cruéis, que estão aí liderando igrejas, se dizendo pastores, mas não são pastores. São verdadeiros carniceiros, profissionais da fé. Essa é a grande verdade. Só usam a igreja para ganhar dinheiro e para enricar. Isso e ponto final. Muito obrigado, carinho da audiência. Fiquem todos com Deus. Um abraço.